Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de janeiro, celebramos São Bento Biscope. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 625, na Irlanda. São Beda, o Venerável, um santo muito conhecido, foi seu discípulo e a ele se referiu com as seguintes palavras: foi santo por graça e pelo nome. E São Bento Biscope nem sempre foi tão santo e tão virtuoso. Ele foi morar na Inglaterra, se tornou um soldado, um cavaleiro e foi subindo de patente até que se tornou um dos soldados mais importantes da corte da Inglaterra, mas aos 25 anos de idade ele decidiu abandonar tudo, deixar para trás o seu trabalho na corte real, sua família, seus bens e fazer uma peregrinação até a cidade de Roma. Isso aconteceu no ano de 653. Foi a primeira de 6 viagens que ele fez a Roma durante a sua vida. Essa viagem mexeu muito com ele, fez crescer a grande devoção que ele já tinha pelos apóstolos São Pedro e São Paulo. E depois de ele retornar à Inglaterra, depois dessa peregrinação, ele voltou com um coração cheio de zelo apostólico e missionário. Ele ingressou no mosteiro beneditino, aliás, em Roma. Ele teve contato com a vida monástica e percebeu que aquilo era um chamado de Deus para ele. Então, na Inglaterra, ele ingressou num mosteiro beneditino, fez os votos e ajudou muito São Teodoro, que era bispo da Cantuária, e Santo Adriano na evangelização do território inglês. E São Bento Biscope foi incansável nessa missão, nesse trabalho. Ele fez questão de evangelizar a Inglaterra em profunda comunhão com a Igreja de Roma. Então, ele foi fazendo viagens a Roma para cada vez mais levar arquitetos, artistas, músicos, pedreiros, uma série de profissionais, de pessoas que pudessem levar para a Inglaterra aquilo que existia em Roma, em termos de igreja, em termos de arquitetura dos templos sagrados, de vitrais, de imagens, de canto litúrgico. Aliás, São Bento Biscope, numa das viagens a Roma, ele fez questão de ele mesmo pedir ao então Papa, que se chamava Agatão, que permitisse que o cantor oficial da Basílica de São Pedro, chamado Abade João, pudesse ir para a Inglaterra ensinar o canto litúrgico para os monges da Inglaterra. O Papa cedeu, isso aconteceu, e durante todo esse tempo, São Bento Biscope fundou uma série de mosteiros na Inglaterra que foram luminares na evangelização da Inglaterra. Entre esses mosteiros, os mais conhecidos foram um mosteiro dedicado ao apóstolo São Pedro e outro dedicado ao apóstolo São Paulo. E eram muitos, de fato, os discípulos monges que São Bento Biscope teve. Ele fez um trabalho imenso de evangelização, inclusive de reunir vidas dos santos, livros, documentos antigos, relíquias dos santos, ícones e imagens, paramentos, objetos litúrgicos que ele fazia questão de reunir, levar para a Inglaterra para ajudar a evangelização daquele país, e muitas vezes ele deixava guardado em Roma. Tudo isso, essas obras que ele ia catalogando para aos poucos irem sendo levadas para a Inglaterra. Aliás, ele ficou muito triste quando, na sua 6ª e última viagem a Roma, ele encontrou Roma devastada por uma peste e grande parte das obras que ele havia deixado em Roma estavam deterioradas. Depois de uma vida consumida pela evangelização, fundando mosteiros, construindo igrejas, evangelizando, fazendo da Inglaterra uma civilização em todos os sentidos, ele morreu junto aos seus discípulos no dia 12 de janeiro de 690, com 62 anos. E nessa ocasião, ele se dirigiu aos seus discípulos com as seguintes palavras: meus filhos, não considerem invenção minha a constituição que lhes dei. Depois que visitei 17 mosteiros, cujas regras e usos me esforcei por conhecer e selecionar as que me parecem melhores,
dou-lhes o resultado desse trabalho. Isso porque ele queria deixar para os seus monges, discípulos, um legado espiritual, que eles soubessem viver realmente a disciplina monástica, inspirada nas regras de São Bento, com o máximo de fidelidade possível, como um caminho autêntico de salvação e de santificação. Esse santo que teve a iniciativa de evangelizar em profunda comunhão com a Igreja, com o Papa, sabendo que a evangelização inclui a pregação, inclui a arquitetura das igrejas, o canto litúrgico, os escritos sagrados, os exemplos dos santos, a arte sacra, enfim, um grande apóstolo que a Inglaterra conheceu. Esperemos em São Bento Biscope para que nós também sejamos resposta para o nosso tempo. São Bento Biscope, rogai por nós.